Hoje em dia a cozinha mundial obriga-nos, ou está a obrigar o mundo a uma neocolonização alimentar. É um modelo híbrido e padronizado que vocês conhecem muito bem. Há uma redução da variedade dos géneros muito grande e há uma manipulação e infantilização do gosto evidentes. Como dizia o nosso Fialho de Almeida, um povo que defende os seus pratos tradicionais defende o território, porque a invasão armada começa pela cozinha. Não há dúvida nenhuma que sim, efetivamente é assim. O Fialho de Almeida tinha razão quando, digamos, fez esta afirmação. A nossa história alimentar é capaz de começar em Estrabão. O Estrabão era um grego, como sabem, que viveu 64 anos antes de Cristo e deixou uma descrição sobre os lusitanos, que eram frugais, que eram bebedores de água e cerveja, leite de cabra, vinho em ocasiões festivas, comedores de bolota moída, grande parte do ano, e com a qual fabricavam pão. Também de peixe e mariscos, caça e carne dos rebanhos, cultivavam a vinha, a oliveira, a figueira, a cevada e o trigo. Como veem, quer dizer, já temos uma descrição, digamos, para aquilo que seria o núcleo alimentar naquele tempo, ou, digamos, os principais componentes da alimentação daquele tempo. E eu vou fazer uma coisa de vez em quando, vou andar para a frente e para trás como se tivesse uma máquina do tempo e pudesse recuar e avançar, porque há algumas coisas que lembram outras e depois é necessário voltar atrás. O Frei Bernardo de Brito diz a mesma coisa, baseando-se precisamente em Estrabão. Diz que entrando Lísias na antiga Lusitânia ensinou a fazer cerveja da cevada, o trigo, e deste licor usaram os antigos portugueses muito tempo, pelo pouco vinho que se cultivava neste país. Portanto, o vinho não era, digamos, o forte dos lusitanos. Depois tornou-se, mas foi com o tempo. O Rafael Bluto, que é o nosso primeiro dicionarista, é o primeiro homem que faz um dicionário em Portugal, a pedido de Dom João V, diz que, acerca da cerveja, que é uma bebida que se usa nas partes setentrionais, que se faz com cevada ou com trigo ou com uma e outra coisa misturada com erva de pé de galo. Depois cita Bernardo de Brito e Estrabão, acrescentando que se fechavam os ossos antigamente e se bebia em seus convites. Como bem, portanto, a cerveja é uma coisa que nós, se conhecemos, foi realmente no início, quando ainda não éramos nação. E é assim porque, numa queixa da Câmara de Lisboa ao rei em 1689, dizia-se que é lástima que os estrangeiros até com água choca nos tirem o dinheiro do reino. Se isto se permite, muitos deixarão as vinhas e tratarão desta cultura que é de menos custo e mais certa ganância, que a vendem por mais tostão a canada. Portanto, isto era uma queixa à Câmara de Lisboa, porque na realidade a cerveja estava a começar a entrar no país e é isso que eles chamam água-choca, é a cerveja, portanto estragava a cultura do vinho, que nessa altura, quer dizer, fazia a sobrevivência de muita gente. A data faz coincidir 1689, é provavelmente o imperador Carlos V de Espanha, de que falaremos também mais adiante a propósito de outras coisas, que na realidade faz regressar a cerveja à península e provavelmente daí depois se terá deslocado para Portugal e terá sido nessa altura que terá começado a haver fabrico de cerveja. Mas se nós quisermos saber como era uma refeição, digamos, no tempo da nacionalidade, ou da fundação da nacionalidade, basta lermos o Aires Pérez Voiturão, que era um poeta dessa altura, e
verificam pela poesia que naquele tempo, digamos, uma boa refeição, porque ele está a falar de uma refeição no passo, uma boa refeição, era pão, vinho, capão assado, cabrito assado e lombo de vinha de alhos e de sal. Reparem que o tempero de vinha de alhos já nessa altura existia, portanto é tão velho quase como a nacionalidade portuguesa. Outra coisa curiosa, quer dizer, é, digamos, esta poesia, portanto, o Aires Perviturão fala de vinho, não é? E o Fernão Soares de Quinhones, que é um trovador, fala-nos, ou diz-nos, ou tem esta poesia: ai, amor, amor de Pedro Cantone, que amor tão saboroso e sem rolha. E sem tapona é sem rolha. Portanto, o que isto quer dizer é que o Pedro Cantone, fosse ele quem fosse, gostava de vinho aberto, não era rolhado. E depois diz outra coisa curiosíssima, que é: que amor tão astroso e tão delgado, quem o tivesse um ano soterrado, e que fosse em boa hora nascido e que depois dele tivesse uma ração boa. Portanto, o que é que isto nos sugere? Sugere-nos uma coisa interessantíssima, que é isto. Nós, habitualmente, quando falamos de Trás-os-Montes e falamos do vinho dos mortos, há uma explicação para o vinho dos mortos, que é, digamos, durante as invasões francesas, os lavradores enterravam o vinho, digamos, para que os soldados o não roubassem. E, portanto, teria sido aí, ou durante as invasões francesas, que o vinho dos mortos teria sido, digamos, iniciada, ou teria sido iniciada a sua produção. Ora bem, agora, aqui, como veem, tudo isto sugere nesta poesia que o vinho dos mortos já existia no século XIII, portanto, muito antes, como sabem, das invasões francesas. Vinho esse que, na realidade, poderia este senhor que existe no Museu do Louvre e que toda a gente, ou muita gente, atribui ao nosso pintor Nuno Gonçalves, na realidade este poderia ser o Pedro Cantone da poesia que acabámos de ouvir. Mas não pensem que se comia muito mal. Na realidade, se formos ver, no lançamento da primeira pedra da Catedral de Toledo, o Dom Ximenes de Rada, que era o arcebispo, deixou o registro da refeição. E o registro da refeição era guisado de abóbora, berinjela e cebola, chamava-se alboronia, carpas cozinhadas em escabeche suave e perfumado, empada de enguia estaladiça, arroz com leite polvilhado de canela, frutas das hortas do Tejo sumarentas e perfumadas, requeijão fresco com amêndoas e mel, várias frutas de sertão, que eram pastas doces e fritas preparadas com queijo e maçapão, e pão alvo e um excelente vinho de Iepes. Como bem, não se tratava nada mal o arcebispo. Como veem aqui também, o que é facto é que não aparece carne. Portanto, isto faz-nos supor, ou diz-nos imediatamente, que isto era um dia de magro. Portanto, guardava-se as sextas-feiras e os dias de magro eram os dias em que não se comia carne, tinha que se comer peixe. Mas, digamos, para dia de magro, era realmente uma refeição sumptuosa. Chamava a vossa atenção para outro ponto que me parece que poderiam perguntar ou encontrar, que é o seguinte: é que quando se fala em peixe, normalmente os peixes são sempre de água doce. Muito raramente, nesta época, claro, muito raramente peixes de água salgada. Porquê? Porque normalmente os castelos e os mosteiros ficavam longe da costa, porque os castelos estavam situados para defender do invasor, e o invasor não vinha do mar naqueles tempos, era do lado de lá da fronteira. Portanto, o que acontece é que o peixe do mar, quando chegasse, digamos, ao interior, chegava estragado, porque não havia meios de conservação. De tal maneira que as grandes preferências do peixe são do peixe de água doce. Daí a razão porque ele aqui aparece enumerado. E tanto é assim que, se vocês lerem o livro de cozinha da Infanta Dona Maria, que vai ser
de que vou falar adiante, em fato, e é do século XVI, o único prato, o único cozinhado de peixe que lá aparece é de lampreia. Lampreia que também era muito do gosto dos portugueses dessa altura. Outra coisa que está aí e que é realmente engraçada é o arroz com leite polvilhado. É o arroz com leite polvilhado de canela. O arroz vai aparecer tardiamente em Portugal, já vamos ver quando é que aparece, e agora vamos seguir a pista do arroz durante algum tempo. O arroz aparece, digamos, sugerido por Pedro Hispano, portanto, o nosso primeiro e único Papa, não sei se será agora o segundo, no livro da Conservação da Saúde. E no livro da Conservação de Saúde ele escreve: o arroz deve comer-se doce. E isto é engraçado também que tenhamos em conta por o seguinte, porque o arroz deve comer-se doce para os fidalgos, porque o arroz era, digamos, um alimento do povo. E só subia à mesa dos fidalgos quando, na realidade, tivesse açúcar. Portanto, porque o açúcar também não era uma coisa que fosse comum a todas as mesas, era só à mesa dos mais favorecidos pela sorte. Portanto, o arroz era dos pobres, e nós vemos aqui por Fernão Lopes, na crónica de Dom João I, os soldados tiveram de comer carne de porco com trigo cozido como arroz. Portanto, o arroz cozido era comido no século XIV naturalmente. E no século XVI vamos ver que na carta de Pedro Paz de Caminha, na carta de 1500 ao rei Dom Manuel, ele diz: e de tudo o que lhes deram, portanto aos convidados que foram a bordo, comeram muito bem, especialmente presunto cozido frio e arroz. Portanto, o arroz era também, digamos, um alimento de navegadores e, portanto, não era um alimento de gente pobre. O Domingos Rodrigues, que era cozinheiro da nobreza, e no seu livro de 1680 diz o seguinte: o arroz doce, se vocês virem, em tese sem água com um arrátel de arroz, um arrátel são 460 gramas, é o equivalente a uma libra, mais ou menos, e depois coza-se com uma canada de leite, um arrátel de açúcar, portanto meio quilo de açúcar, água flor e, como estiver cozido, manda-se à mesa com canela por cima. Portanto, é a receita típica do arroz doce que se faz na região centro, isto é, em Coimbra. Aqui no norte junta-se-lhe ovos, mas na realidade na região centro continua a fazer-se tal qual esta receita do Domingos Rodrigues. Portanto, com açúcar era, digamos, para a mesa do rei. Mais tarde, o Francisco da Fonseca Henriques dir-nos-á, no seu livro da Âncora da Saúde, dir-nos-á no livro A Âncora da Saúde, que o arroz é o melhor e mais nobre de todos os legumes e o que mais que todos nutre e alimenta em todo o tempo a maior parte da gente, toda a esfera e a condição que seja, que a sua cópia, isto é, que a sua abundância, o facilita para as mesas baixas. Portanto, lá está, era um alimento, digamos, também do povo e também, digamos, da nobreza. E a graciosidade do seu sabor o levanta aos banquetes, mesas ilustres. Portanto, como veem, há aqui uma separação nítida ainda no século XVII, XVIII. O Paulino António Cabral, também conhecido por Abade de Jazente, que era um poeta que vale a pena ler, que é muito engraçado, dizia: tudo está caro nos nossos dias, graças ao céu, temos a bom preço os tramoços, o arroz e as senhorias. Portanto, realmente, o arroz era também, nesta altura, um alimento barato. O Pedro Hispano dá dois exemplos de receita também naquele tempo, e estamos a regressar agora ao século XIII novamente, como uma receita com virtudes terapêuticas e uma para passar bem nos meses de verão. Ora bem, isto é só para vos mostrar como a alimentação era encarada, quer, digamos, como terapêutica, isto é, como dieta específica, quer ainda como alimentação. Portanto, esta
fígado de aves assado na brasa era com virtudes terapêuticas para doenças do fígado. A segunda era para passar bem nos meses de verão, portanto, e era alface cozida com carne. Portanto, como veem, um prato simples, para gente simples e de gostos simples, como eram naquela altura. Outra saga é a saga do bacalhau. O bacalhau é comercializado desde 1353 e resultou das conversações do Afonso Martins Alho, que era um comerciante aqui do Porto, com o Eduardo III da Inglaterra e durante o reinado de Dom Afonso IV. Este Afonso Martins Alho era tão esperto que, na realidade, dizem que o dizer esperto como um alho se devia realmente à esperteza deste Afonso Martins, que conseguiu comercializar e por troca com vinho verde o bacalhau com o Eduardo III de Inglaterra. Como sabemos também, o bacalhau foi sempre um alimento de pobres, só ultimamente é que se tornou realmente um alimento da nobreza atual. Portanto, o que é facto é que daí também o ditado, para quem é bacalhau basta, porque, portanto, bacalhau chega para quem tem pouca importância. O Gil Vicente, por os vistos, não gostava muito, porque diz ele que bem posso eu cantar onde dão sempre pescado e de 12 anos salgado o pior que está no mar. Isto na face dos almoquebes, portanto ele não seria grande apreciador do pitel. Mas o Gil Vicente também era poeta da corte, portanto se calhar comia melhor do que os outros. A nossa Josefa de Óbidos dá-nos uma representação do bacalhau, como veem aqui, e, digamos, isto é tudo do mês de março. Este quadro é chamado quadro do mês de março, e depois tem aqui escrito em baixo, não podem ver, é difícil, que março sou pobre de frutas, marisco e carapau, mas não falta bacalhau, peixe fresco, nem jatrutas. Portanto, esta é, digamos, a emenda para o mês de março de Nossa Josefa de Óbidos, que copiou o quadro do paizinho Baltasar Gomes Nogueira, que fez o mesmo quadro, digamos, rigorosamente com os mesmos dizeres em baixo, mas como veem, entre o quadro do pai e o da filha, digamos, há uma diferença razoável, embora sejam obviamente parecidos. E isto, o bacalhau que foi comercializado naquela altura, foi, digamos, começado a pescar pelos portugueses cerca de 1501, por uma colónia que formaram na Terra Nova os pescadores de Aveiro, de Viana do Castelo e da Ilha Terceira. Há uma colónia que se fixa na Terra Nova e a partir daí o bacalhau passa a ser, ou passa a vir para Portugal através, digamos, da sua produção nessa colónia de pescadores. Não era só o bacalhau que era seco. Reparem aqui no Dom Francisco Manuel de Melo, na Feira da Nexins, diz, em metáfora de peixes, a mim disseram-me que estava muito escalada, deve ser algum cação. Portanto, cação escalado só pode ser o litão, que é também um tubarão pequenino, tal qual como o cação, tem este nome latino e em Olhão, digamos, é um dos peixes que se usava, agora é mais caro que o bacalhau, mas que se usava, digamos, e era na ceia do Natal, em substituição do bacalhau, porque o bacalhau já era caro e o litão ainda continuava a ser barato. Agora inverteram-se, digamos, os preços. Também do Paulino António, isto é a mesma poesia, mas na realidade ele ali queixa-se de que os preços estão todos a subir, parece que está os tempos atuais, e dizia: a 35 reis custa a pescada, o triste bacalhau a 4,5, a 16 vinténs corre o centeio, do verde a 30 reis custa a canada. Vende as sardinhas o galego feio, 5 ao vintém e 6 pela calada. Portanto, na realidade, isto é a inflação dos preços. Depois termina com aqueles 3 versos que eu vos mostrei, de graça, o barato, só temos o arroz e as senhorias, não é?
No reinado de Dom Pedro nasce, digamos, uma outra especialidade portuguesa. No julgamento de sumário do Pedro Coelho, o rei Dom Pedro pede que lhe trouxessem cebola em vinagre para o coelho, enfadou-se deles e mandou-os matar. Portanto, a partir daí, digamos, o vinagre e cebola constituem aquilo que nós hoje em dia chamamos molho de vilão. Molho de vilão, que temos aqui a receita transmontana do Virgílio Gomes, homem destas coisas da gastronomia, e lá está, à parte prepara-se o molho de vilão com azeite de vinagre até conseguir que o molho fique grosso e depois junta-se a cebola picada e salsa. Portanto, como veem, a receita do tempo de Dom Dinis corre, digamos, praticamente até praticamente não, seguramente até à nossa era. Mas há aqui uma coisa que eu gostava que vocês vissem, que é curiosa e que praticamente fixa, digamos, a alimentação deste tempo. Se lermos a crónica de descobrimento da conquista da Guiné a certa altura, e a propósito de um fidalgo que ficou retido, digamos, na Guiné, enquanto o barco voltava, ele diz, sendo criado à vianda que sabeis, quer dizer, ele está a dizer como é que ele tinha sido criado, pão, vinho e carne e outras coisas artificiosamente compostas, e lá, onde ele viveu, só lhe davam peixe, leite de camelas, porque pensava ele que não havia outro gado, e bebendo água saloba. Portanto, na realidade, como veem, há uma descrição do Gomesianos de Zurara a fazer esta comparação. Portanto, o que é que ele considerava fundamental e que toda a gente considerava fundamental nesta época? Isto, o padrão alimentar era pão, carne, vinho e outras coisas artificiosamente compostas. No fundo, o núcleo da alimentação era pão, carne e vinho e pouco mais. Portanto, se nós virmos, por exemplo, Dom Francisco Manuel de Melo, na Feira de Anexins, diz, em metáfora de carne e gordura, graças a Deus que já estou gordo como um chouriço, porquê? Porque a carne cria. Isto é, digamos, um anexinho ainda atual, muita gente o utiliza, ouvi sempre na minha infância, e na realidade vem tão longe como isso. Mas diz o mesmo autor e no mesmo livro o seguinte: tanto importa ser horta como relva, que nos comam os homens ou as bestas. É besta quem nos come. Se não, digam as tripas que enxundiam criam connosco. Portanto, na realidade, há um grande ódio, digamos, aos produtos hortícolas e, digamos, um grande elogio da carne e do pão, que é realmente a alimentação fundamental. E porquê é que os produtos hortícolas tinham todos esta conotação? Porque eram produtos da terra, produtos baixos, não eram produtos para fidalgos. Os produtos para fidalgos começavam nos ramos das árvores de fruta. Portanto, eles, tudo que fosse aéreo, ainda toleravam. Agora, tudo que fosse subterrâneo ou criado junto ao chão, realmente era para o povo e não para a nobreza. A carne, tão importante nesta época, era também sujeita a, digamos, a escrutínio. O Luís Labeira Dávida, àqueles que tiverem interesse nisto, eu aconselho vivamente a terem este livro, porque o Luís Labeira Dávida foi o primeiro nutricionista, provavelmente do mundo e se calhar da Península Ibérica, porque ele escreve um livro sobre nutrição. O que é que se há de fazer nas diversas circunstâncias, digamos, utilizando a manipulação dos alimentos. E em relação às carnes, conclui que de todos os animais a melhor é a carne de carneiro, de vitela e cabrito. Portanto, na realidade, estas seriam as carnes por excelência. Não fala no porco. E porquê é que não fala no porco? Porque, penso eu, e vemos aqui por o Frei Gaspar da Cruz, quando fala disso no tratado em que conta muito por extenso as coisas da China e do reino de Hormuz, uma das coisas que ele diz é: estimam os chineses tanto o porco que o dão aos enfermos. Portanto, na realidade, o porco não seria carne para dar aos doentes, daí a razão porque Lobeira Dávila provavelmente não o incluía, e aí ele faz uma referência muito pequena, só o inclui, digamos, no elenco das carnes e não fala mais nele. Sobre os ovos,
Também em Gomes e Anas de Zurara vemos que ovos de ema, a ema deveria ser um avestruz, porque a ema é do continente sul-americano, mas de qualquer das maneiras eles chamam assim. Ovos de ema vieram um dia à mesa do infante, 3 iguarias deles, tão frescos e tão bons como se foram de algumas outras aves domésticas. Portanto, os ovos eram muito grandes, como compreendem, a ema deveria ser um avestruz, penso eu, isto está a falar da África, e os ovos eram grandes e daí o espanto. Mas ficamos a saber realmente que os ovos eram comidos dessa maneira, como por Diogo do Couto ficamos a saber que os ovos também se podiam escalfar, porque neste naufrágio que ele teve e em que ficou, digamos, numa ilha onde não tinham mais que comer, acharam 200 ovos de tartaruga e acabaram por escalfar as gemas e comê-los. E além disso, não foram só os ovos, também as tartarugas marcharam, porque ele mandou-as cozer e comeu-as juntamente com o biscoito que tinham. O biscoito, quer dizer, cozido 2 vezes, era, digamos, pão cozido 2 vezes, que era utilizado, digamos, no fabrico do pão que levavam nos navios, digamos, para subsistência. Também a perdiz gozava, digamos, de um grande êxito naquele tempo. Isto é tirado dos ditos portugueses dignos de memória, que foi anotado e comentado por José Hermano Saraiva, que se obtém com facilidade, num alfarrabista. No tempo de Dom Afonso V, dizia um fidalgo: dizei vós ao Duque e ao Martês e a Dom Álvaro que eu não hei medo a homens que comem as perdizes com azeite e vinagre. Ora bem, aqui está, digamos, uma referência aos caçadores. Ele não tinha medo de caçadores, mas esta perdiz, preparada desta maneira, é a tradicional perdiz de escabeche, que é da cozinha tradicional alentejana, e é a perdiz à portuguesa que o Domingos Rodrigues, digamos, dá a receita na arte de cozinha. O Sá de Miranda também gostava de perdizes, portanto, na sua poesia nós vamos encontrar: não vinha nada da praça, ali da vossa cachaça, ali das vossas perdizes, ali das frutas da terra, colhida em sazão cada uma. Portanto, na altura não havia, como hoje, fruta é toda a hora e momento, portanto as frutas eram sazonais, só se comia laranjas no tempo das laranjas, maçãs no tempo das maçãs, peras no tempo das peras, portanto daí a razão que ele diz colhida em sazão cada uma, e, digamos, faz o apelo às perdizes e às frutas da terra, porque o Sá de Miranda viveu aqui no Norte, acho que foi onde fez a maioria da sua poesia, onde escreveu a maioria da sua poesia. O Gil Vicente, eu aconselho vivamente a ler o Gil Vicente, porque o Gil Vicente, digamos, se quiserem, transforma-se rapidamente num grande tratado de cozinha, porque a obra toda dele, quer dizer, tem vastas referências, quer dizer, a comida e a preferências alimentares. Aqui na tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela, que é de 1527, ele fala do desejo do ermitão: à ceia e jantar perdiz, ao almoço mochama e vinho de seu matiz. Mochama, que ainda hoje se consome e podem arranjar, por exemplo, em Vila Real de Santo António ainda há restaurantes que servem mochama. A mochama é atum seco às tiras, quer dizer, que provavelmente na altura era um alimento de sucesso, porque os desejos do ermitão eram estes: perdiz, mochama e vinho. Mas também, digamos, o povo gostava de sardinhas, que é outra coisa que os portugueses sempre estiveram ligados. E na volta da festa pode ler-se: eu assim começou o tosco, segundo a vida que faço, não trocaria convosco, porque com 2 sardinhas ficou mais satisfeito que vós com o vosso desfeito. Nem 100 capões nem galinhas não vos fazem mais proveito. Portanto, reparem, ele fica satisfeito com 2 sardinhas, mais do que com 100 capões ou galinhas, que eram, digamos, os preferidos por os fidalgos. O que é o desfeito? O desfeito é uma coisa que aparece muito, digamos, na cozinha antiga, e eu tomei a liberdade de trazer aqui
a receita do desfeito de carneiro do Domingos Rodrigues, que diz que o desfeito de carneiro faz-se fazendo 2 arráteis de carneiro da perna em pequenos sem osso. Portanto, é em bocadinhos, desfeito em pedacinhos, como a gente faz para comer antes, portanto, é pré-partido, digamos assim. D. João II também não desdenhava nada de sardinha e dizia que a sardinha farta sabe bem e custa pouco. Os salmonetes, poucos e custam muito. Uma outra coisa que aparece neste tempo e que aproveito o diapositivo para mostrar é que dizia um fidalgo El Rei que já não podia comer galinha senão com canela. Portanto, começam a vir as especiarias e começam a juntar-se as especiarias a toda a alimentação e, na realidade, aqui está, digamos, este fidalgo a mostrar que ele era importante, que só comia galinha com canela. Aliás, o mordomo diz-lhe que quebra as canelas a andar atrás delas sem as poder ter para comer. Portanto, na realidade, era esta a diferença que havia, digamos, entre o mordomo e o fidalgo. Se quiserem também saber da alimentação infantil, o Gil Vicente dá um jeitinho e, na realidade, ele diz que, na Comédia de Rowena, que lhes dades de comer? Isto é, a feiticeira pergunta à ama e queria saber se ela cuidava bem da criança. Que lhe dás de comer? E ela diz-lhe papinhas de pão ralado e depois que aponta a arnela, portanto depois que aponta ao dente, sopazinhas de panela e leite fresco coado. Isto é a recomendação dos pediatras atuais, portanto não faz diferença nenhuma, já naquele tempo era assim, aqui continua da mesma maneira. Aqui neste quadro vocês podem ver várias coisas, uma delas é, digamos, a explicação. No Clérigo da Beira, em 1526, o Gonçalo traz o cesto para vender uma lebre, marmelos e um par de capões e limões para os comer. Portanto, o assado comia-se com limão e realmente aqui vem, por exemplo, nesta ceia de Cristo de Francisco Henriques, que veremos mais adiante por outros motivos, mostra aqui, na realidade, o cabrito, o cordeiro assado e, digamos, o limão para o comer. Aqui aparece o saleiro está sempre presente em todas as mesas representadas, porque o saleiro era fundamental, às vezes era uma peça ornamental lindíssima. O pão era fatiado desta maneira, e era fatiado desta maneira porque não tinham pratos e, portanto, a comida era posta, digamos, sobre o pão fatiado deste modo. E a faca era o único instrumento de trabalho que tinham à mesa, portanto, servia para tudo, como veremos adiante neste quadro. Aqui tem um saleiro, este é um saleiro de 1525, reparem, digamos, a imponência deste saleiro, porque eles eram realmente assim. Outra coisa curiosa na história da alimentação é esta preferência pelos rabanetes, ou pelos rabos, ou pelos rábanos, são as designações que... O Garcia de Rezende diz: 3 senhor ao jantar, vaca magra sentou 5, com o seu quartilho de vinho, com que posseja arriar e não me chamar mesquinho. À ceia da vaca fria, rabo, queijo e salada. É como que o corpo cria, ou mais é velhacaria, fazendo a mal gastada. É curioso que um poeta como o Garcia de Rezende, que reuniu no Cancioneiro Geral todos os poetas do seu tempo, faça, digamos, um apelo à dieta, ele que na realidade era gordo como um nabo, porque ele aqui representado, digamos, em Évora, quem fez a estátua, digamos, não se esqueceu disso, e incluiu no Cancioneiro Geral uma crítica impiedosa endereçada a ele por o Afonso Valente. Portanto, pelo menos, estofo tinha. E então pegou na crónica e nessa crónica, entre outras coisas, diz: todas estas coisas são, não queirais entender de outra maneira, senão que aperteis a mão ao comer, porque vos is a perder. Portanto, dieta. Tirai-vos de tanto vício e largas banhas de atum, fazendo algum exercício pela manhã em jejum. Portanto, como vê, também nada mudou. Ainda hoje, os nutricionistas aconselham dieta e exercício físico para tratamento da obesidade. Portanto, na realidade, este poeta também aconselhava ao Garcia de Rezende a mesma coisa. E este vício
dos rabanetes e dos rábanos, é muito curioso que aparece no livro do Clenardo e a Sociedade Portuguesa do seu tempo, que foi traduzido por o Cardeal Cergeira, e que na carta a Látomo diz: há aqui, meu caro, uma chusma desses famosos rabanófagos que trazem todavia pela rua atrás de si maior número de criados do que reais gastam em casa. Portanto, na realidade eram grandes comedores de rabanetes naquele tempo, até porque, segundo o mesmo Nicolau Clenardo, no livro de despesas diárias de um português, o que se despendia era 4 ceitis de água, 2 reais de pão, 4 reais e meio de rabanete, e no domingo hoje nada, por não haver nada na praça. Portanto, na realidade, os portugueses eram muito frugais na visão do Nicolau Clenardo. O André Falcão de Rezende diz a mesma coisa sobre os escudeiros. Tristes escudeiros que comem couves, nabos e mostarda, e disto são às vezes cozinheiros. Portanto, na realidade, havia um vício tão grande que a própria ceia do Gregório Lopes, se vocês olharem bem para o quadro vão ver, Jesus Cristo também está condenado a comer nabos ou rábanos, como quiserem, porque estava na época deles. Outra coisa curiosa, e viram nesta representação, olham para a mesa e na mesa não há toalha, mas não há guardanapos. Ora, o guardanapo parece que começa a surgir em 1515, portanto o padre Francisco Álvares parte em 1515 para a Abissínia, e no livro da verdadeira informação das terras de Prestes João das Indas diz: comem numas gamelas, chãs como bandejas de muito grande largueza, sem toalhas nem guardanapos. Portanto, na realidade, não se comia, ele achava estranho que se comesse na Abissínia sem toalhas nem guardanapos, e realmente é porque ele já comia com guardanapo, ou já tinha guardanapos para comer, e portanto, antes de 1515 já existiriam. Provavelmente só em algumas mesas, é óbvio. O guardanapo, o Weiss dá a palavra como entrada no léxico pela mão de Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira foi o primeiro gramático português, se calhar não foi o primeiro, mas foi o primeiro que fez uma gramática em 1536. E o Frei Gaspar da Cruz, que já citei há bocado, que partiu para o Oriente em 1544, diz a propósito de um banquete oferecido em Cantão, o qual foi para folgar de ver, nas mesas não havia toalhas nem guardanapos. Portanto, ele também dava o guardanapo como ausente. O Rafael Belutot, o primeiro dicionarista português, como disse há bocado, define guardanapo como assim: guardanapo devia de guardar, deriva de guardar e nape, que em francês vale o mesmo que toalha, porque o guardanapo serve para guardar não só o vestido de quem come, mas também a toalha da mesa em que se come. O guardanapo era uma evolução porque, se lerem, digamos, mais atrás, o que acontece é que antigamente as mãos se limpavam ou no fato do vizinho, ou num coelho morto pendurado numa cadeira, ou nas costas dos cães. Portanto, era assim que se limpava as mãos à mesa. Portanto, o guardanapo era uma invenção e uma inovação nestes tempos. O que nós vemos é que, na realidade, quer nesta última ceia do século XIII, quer no banquete de Dom João I com o Duque de Lencastre, quer ainda neste quadro do Francisco Henriques, não há nunca guardanapos. Portanto, eles provavelmente irão aparecer com frequência mais tarde do que meados do século XVI. Aqui vem bem o tríplice uso da faca. Este é o quadro de Francisco Henriques que viram há bocado, só o pormenor aqui. A faca era usada como corte, portanto, para cortar o pão, como garfo, para picar a comida e para levá-la à boca, e ainda como palito. Se virem, um dos apóstolos está descaradamente a palitar o dente, digamos, com a faca. Portanto, era assim naquele tempo, e foi durante muito. Mas também havia banquetes. A palavra banquete deriva das banquetas que se usava para pôr à volta da mesa para as pessoas se sentarem a comer. Eram banquetes onde se sentavam, banquetes corridos. E tanto assim que o Gil Vicente faz em várias dos seus autos,
faz troça, digamos, das pessoas por elas não saberem o que é uma cadeira. Portanto, do povo, o povo não sabe o que é uma cadeira. Aparece no Juiz da Beira, por exemplo, que não sabem o que é uma cadeira. Ora bem, aqui esta aqui estamos a ver, digamos, o que foi dado ao Filipe II, o nosso Filipe I, por Dom Sebastião no banquete que lhe ofereceu. Foi um banquete também em tempo de peixe, porque foi tão grande a abundância de pescado e marisco e a diversidade deles. Iguarias foram 190 entre assado, cozido, frito, empadas e outros escabechos, e não foram em menos quantidade as iguarias dos doces por diversidade e delicadeza dos pescados. Portanto, como veem, um banquete de peixe, que não teria sido também muito apreciado, porque noutra ocasião em que esteve o João Batista Venturino, que acompanhou o cardeal Alexandre a Portugal, onde veio tentar negociar com Dom Sebastião a entrada de Portugal na Liga contra os turcos, escreverá sobre o jantar que teve em Vila Viçosa, que pouco agradáveis ao paladar, porque os manjares eram, a maior parte, pouco agradáveis ao paladar, porque lhe deitaram à toa em todos grande quantidade de açúcar, canela, especiarias e gemas de ovos cozidos, ao mesmo tempo que lhe faltavam os molhos, os temperos, etc. Portanto, na realidade, devia começar aqui, eu estava a começar aqui, a aprendizagem dos portugueses a lidar com as especiarias que traziam da Índia e que, na realidade, não sabiam muito bem que destino lhes haviam de dar, nem como as haviam de utilizar em cozinha. Terão de vir depois os cozinheiros mostrar como isso se fazia. As sobremesas eram com certeza absoluta de fruta, como nós sabemos, e também poderia haver queijo, mel, cerejas e tigelada, como representa Josefa Dóvidos neste quadro. A tigelada tem aqui a receita, se quiserem fazê-la ainda hoje se pode fazer, porque no Códice Português achado na Biblioteca Nacional de Nápoles, a infanta Dona Maria dá a receita dessa tigelada de leite, em que se faz com 4 ovos, açúcar, farinha e 5 colheres de farinha. É tudo batido e numa tigela untada com manteiga. Portanto, é um bolo simples, como hoje ainda se faz. Esta Dona Maria, de quem tanto falamos, era neta do rei Dom Manuel I, filha do infante Dom Duarte, casou com Alexandre Farnésio, casou em 1565 e no enxoval dela seguia aquilo que se chama o livro de cozinha da Infanta de Portugal. Isto não é um livro de cozinha, a Infanta de Portugal só foi para a Itália, triste como à noite, com um senhor que se calhar conhecia mal, e levou, digamos, no seu enxoval aquilo que a gente chama as receitas da mãe ou da avó, quer dizer, manuscritas e postas e em folhas. Portanto, não é um livro, é, digamos, um recordatório de receitas. Está publicado, portanto, podem consultá-lo àquela altura. O pai da infanta Dona Maria a vida dele foi descrita por André de Rezende em 1567 e conta um episódio engraçado por vários motivos. Diz que nas margens do Divor, em Arraiolos, isto é um rio, o Divor, um moleiro pescava picões e bordalos e o infante parou e gostou tanto, digamos, dos alimentos, de ver os peixes, que pediu para ele lhes cozinhar e ele assim fez. E, portanto, os bordalos foram servidos assados, com uma coentrada pisada com folhas de alho e uma tigela de leite anujal. Este leite anujal é leite sem gordura, portanto, na realidade, eles tiravam a gordura ao leite para fazer queijo e manteiga, e o leite era servido sem gordura, mas aqui, em honra do infante, o leite foi deixado inteiro, provavelmente. Também gostavam muito de outro peixe usado ou de pescado em Portugal, que é a azevia, que
que é um peixe, não é português exclusivo, mas existia muito no nosso mar, ainda existe. E o Gonçalo da Labra, que era um sirgueiro, isto é, um negociante de seda, tinha a impressão de que o empregado dele lhe metia a mão na fazenda. De maneira que um dia seguiu e foi dar com ele numa taberna e achou-o sentado à mesa comendo azevias fritas e pão mole. Ora, azevias fritas e pão fresco que era uma coisa que não podia ser comida por um criado de um sirgueiro. De maneira que, de certeza absoluta, que o roubava, de maneira que despediu por causa de tão lauta refeição como vocês veem. O Frei Jerónimo Bahia, que foi poeta da corte de Dom Afonso VI, numa viagem de Lisboa para Coimbra, também deu-se com o seu corpo na Alhandra, que é uma estalagem bem provida, onde se bateu galhardamente com 12 azevias encorpadas, deixando-as tão fracas que foram postas na espinha, segundo palavras dele. O Peru, que é engraçado nós seguirmos a viagem, entra na mesa portuguesa em 1531. Dom Pedro Mascarenhas ofereceu em Bruxelas ao Imperial Carlos V um banquete onde o Peru entrava para além dos 16 pratos que foram servidos e das 16 sobremesas, onde estavam marmelos com açúcar, mel de tâmara, pimenta açucarada e espécie aromática das malucas. Portanto, os marmelos com açúcar, marmelada portuguesa, que se difundiu pelo mundo todo e que, na realidade, deu nome às compotas de outras frutas. Este Peru também foi servido em 1536 durante um banquete oferecido por Dom João III. A Dona Luísa de Gusmão também presenteou as damas com um jantar no Paço em 1647, portanto o Peru já era vulgar, ou perfeitamente vulgar, durante o século XVI, quer em Portugal, quer na Europa. Vejam este quadro, por exemplo, do Joaquim Buckler, em que aparece, digamos, um Peru muito bem visível. Aliás, ele devia gostar de Peru, porque num outro quadro que está na Galeria Nacional de Londres mostra aqui outro Peru. Aí está ele, aqui, nesta zona. E também aqui um outro Peru. E o próprio Shakespeare já conhecia o Peru, porque no Henrique V diz: aí vem ele, tubefacto, ou inchado como um Peru. Ou então aqui, ao observá-lo, faz dele um Peru. Olha como ele avança debaixo das suas penas. Portanto, só quem conhecesse muito bem um Peru é que era capaz, na realidade, de fazer esta descrição. Peru, que foi usado no jantar de Alto de Fé de Lisboa em 1624. Como bem aqui há 3 Perus. Eram 3 inquisidores gerais, portanto devia ser um Peru para cada um, na realidade. E como está tudo dividido por um número de participantes, isto é múltiplo das pessoas que participaram, o António José Saraiva diz que provavelmente era, digamos, uma peça para cada pessoa. Portanto, como eram 3 inquisidores, 3 perus eram um peru para cada inquisidor. Mas era tão importante o Peru que o Bento Coelho, na criação dos animais em 1669, deixou representado aos pés, à mão direita de Deus e no centro da criação. Portanto, reparem a importância que se dava a este bicharoco. Uma outra coisa que não devemos esquecer, digamos, na história da alimentação é esta curiosa. É que o Francisco Martins Moutinho escreveu Arte de Cozinha, Pastelaria e Conservas. Este espanhol foi o que acompanhou a infanta Dona Joana quando veio casar com o Dom João de Portugal e, portanto, era a mãe de Dom Sebastião. Ele esteve cá há muito tempo, de tal maneira que tinha uma influência muito grande, digamos, o seu livro de cozinha denota uma influência muito grande, digamos, da cozinha portuguesa. E chega a pôr algumas receitas. Uma das receitas que ele faz é sopa de vaca à portuguesa, contrafeita em dia de peixe. Portanto, os portugueses, como sempre, muito aldrabõezitos, lá conseguiam uma sopa contrafeita em dia de peixe. O café entra pela mão entra provavelmente em 1663, porque o padre Manuel Godinho
na sua descrição, na sua relação do novo caminho que fez por terra e mar vindo da Índia, descreve a semente do café, diz que é a mesma que a do chocolate, o qual se bebe em toda a Turquia e Mourama, e depois dá a receita de como fazer. Depois de uma torrada, moída e cozida em água, serve de vinho aos maometanos, os quais acreditam ser confortadora de estômagos. Portanto, na realidade, o café entra aqui em 1663 e em 1715 já estava perfeitamente nos hábitos dos portugueses. Francisco Borges Henriques, do qual há um documento na Biblioteca Nacional, que tem este código, era provavelmente o cozinheiro de um grande senhor, e sobre o café diz como se faz o café, sabe como se faz o café, e diz que o café se toma pela manhã, de almoço em jejum, sobre alguma coisa, com uma fatia de pão com manteiga. Portanto, o nosso pequeno almoço continental também, pelo menos, já é tão antigo como 1715. Uma outra coisa que importa dizer é que de 1537 a 1640 provavelmente se comeu à mão, porque no livro de Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, diz: e nos rogou o rei que por amor dele quiséssemos perante ele comer com a mão, assim como fazíamos em nossa terra, porque folgaria a rainha de nos ver. Daí a razão da palavra manducar quer dizer comer com a mão, e portanto eles comiam com a mão. Só na pragmática do cerimonial para o serviço de refeição a Dom João IV, portanto estamos a falar para 1640, é que aparece o registro de faca, colher, garfo e guardanapo. Portanto, o garfo provavelmente entrará apenas no tempo no século XVII em Portugal. Isto aqui é uma coisa curiosa, não tem nada a ver com alimentação, ou tem, mas eu acho que trouxe isto porque acho que vos poderá interessar. É uma alteração do comportamento alimentar. Portanto, é o comer coisas que não são de comer. Aparece no século XVI ou XVII em Portugal, é bucarofagia, segundo Moraes. É um costume antigo comer o barro aromático dos púcaros. Portanto, na realidade, isto hoje em dia seria classificado pela medicina como pica. Pica é a doença do comportamento alimentar que leva, digamos, a comer coisas estranhas e não comestíveis ou digeríveis. Portanto, o búcaro entrou em desuso e significava o mesmo que púcaro. A nossa Carolina de Miquelis fala dele, digamos, no Boletim Hispânico em 1905. Mas podemos encontrar também em Dom Francisco Manuel de Melo, em Metáfora de Terra, e eu que fui barro de Estremoz, por onde a sua esquivança bebia fineza, está a falar de uma dama, e depois, adiante, diz: se lhe dessem comer barro, do qual podia gostar melhor do que de mim. Portanto, as damas do seu tempo comiam barro que se fartavam. No Relação do Reino de Portugal, o Tomás Cox diz também: frequentemente as mulheres portuguesas comem as taças de barro por onde bebem. Estranho, não é? O Paulino António Cabral, o abade jazente, que já falei há bocado, dizia: o que não conhece o mês e diz que tem catarro, ou é velha ou come barro, ou algum excesso fez, que a curar lhe leva às vezes 9 meses. Portanto, o Paulino António Cabral deixa aqui implícitas duas coisas: porque se comia barro, para impedir a gravidez. Portanto, seria um contraceptivo. Curiosamente, se nós formos ver o Sebastião Covarrubias, o Covarrubias é um espanhol que fez o Tesouro da Língua Castelhana e diz que o búcaro é um género de base de certa terra colorida que trazem de Portugal, e destes barros dizem que comem as damas para ficarem mais pálidas. Portanto, e diziam que o barro de Estremoz é que era bom. O da Maia aqui também não era mau, mas o de Estremoz era melhor. O Luís de Góngora diz nos seus sonetos e letrilhas: ninha del cor quebrado, ou tens amor ou comes barro. Portanto, aqui está outro testemunho, digamos, indesmentível. A Maria Catrine Dolnois, que era uma escritora,
fez uma viagem pela Espanha e dizia que havia algumas senhoras que comiam argila e o estômago e o ventre inchava, se punha duro como uma pedra e ficavam amarelos como os marmelos. A senhora Açores, a irmã Estefânia da Encarnação, reconhece que, como o viu comer, achou também que devia comer e depois custou-lhe muito a acabar com o vício. Mas concorda que foi durante esse tempo que quando viu Deus com mais claridade. Portanto, na realidade, prestava-se também digamos, à contemplação. Portanto, no fundo, para que é que servia? Servia como anemiante para dar cor à pele, porque na realidade era uma substância estranha, como regulador da menstruação, porque na realidade, como desencadeava a anemia, a menstruação desaparecia, portanto é por isso que era um anticonceptivo. Era alucinogénio, não sei se, por causa disto que está a dizer a madre encadernação, e, portanto, também como contraceptivo, como é óbvio. Se era assim ou não, não sei. Mas há quem defenda que era dada à infanta Margarida da Áustria, porque se virem no quadro das meninas, o célebre quadro das meninas, que está aqui, aqui é uma visão mais aproximada, veem que a aia está a oferecer à menina um púcaro de barro. E esse púcaro de barro, podem vê-lo aqui, digamos, em tamanho maior, não há dúvida nenhuma que é um púcaro de barro de Estremoz, porque a nossa Josefa de Óbidos deixou, digamos, bem representado. Portanto, é um facto que se comia barro nessa altura, pelas razões que vos expus. Mas voltemos um bocadinho atrás e agora só para, na reta final, para vos mostrar, digamos, não podia deixar de mostrar-vos, digamos, na poesia de Camões, também, digamos, uma ceia virtual. Aqui é de um poeta com fome e ele diz: tendes nem migalha assada, coisa nenhuma de molho, e nada feita em empada, e vento de tigelada, picar no dente em remolho. Reparem, picar no dente. É como estava a fazer o apóstolo há bocado, portanto, na realidade, com a faca é que se pelitava os dentes. De fumo os dentes taçalhos, aves da pena que sentes, quem de fome anda doente, bocejar de vinho e alhos, manjar em branco. Excelente. Reparem que é deliciosa esta poesia porque diz tudo o que ele não tem, o manjar em branco, não tem nem migalha assada, mas diz-nos o que é que era assado com molho, empadas, tigelada, pedaços grandes de comida, provavelmente de aves, e vinho, o tempero seria vinho de alhos e manjar em branco. O manjar branco existe provavelmente em Portugal desde o reinado de Dom Dinis, desde 1279, portanto. Aparece no livro de cozinha da Infanta Dona Maria, está aqui, e era chamado manjar branco porque, se vocês virem, ele é feito, digamos, de peito de frango, de farinha de arroz, de leite de sal e açúcar, tudo branco. Uma alternativa era fazê-lo com lagosta, porque era também branco. Portanto, ainda se vai encontrar-se, esta receita ainda aparece sem alteração nenhuma no livro de Cozinha do Bento Amai. O livro de Cozinha do Bento Amai foi publicado em 1903 e em 1903 esta receita ainda se mantinha rigorosamente igual. Ainda do Camões, e muito curioso porque nos explica algumas coisas, diz: pois também cá minhas dores me não deixam comer pão, nem come minha afeição, senão sopadas de amor e mil postas de paixão. Portanto, reparem, sopadas de amores, fala aqui de sopas, das lágrimas caldo faço, das lágrimas, portanto, caldo de lágrimas, do coração escudela, esses olhos são panela que cose bofes e bafo bofes e baço com toda a mais cabidela. Portanto, introduz na língua portuguesa a palavra cabidela. Cabidela é, digamos, introduzida, segundo os dicionaristas, por Camões nesta poesia, no Alto do Filodemo, e é a partir daí que a palavra aparece, e aparece designando, portanto, digamos, todos os miúdos, digamos, de qualquer animal.
Mas se a gente parar em Espanha para ver o que é que pensa o Cervantes da alimentação do Dom Quixote, pode ver que bons 3/4 de rendimento gastavas no comer. Cozido, as mais das vezes vaca do que carneiro, lá está, ele não era um homem abastado, portanto tinha que se contentar com vaca que era um animal de trabalho, e sendo um animal de trabalho só era morta quando fosse velha e não pudesse carregar mais, portanto era dura, como vocês compreendem, e portanto é por isso que eles preferiam o carneiro molzinho, tenrinho. Com o infalível empadão dos sobejos à ceia, uma fritada de ovos com miúdos e toucinho, e aos sábados lentilhas, lá está, aos sábados, lentilhas às sextas, reparem que está o tal dia de magro, em que ele comia lentilhas, e o seu borracho extra uns domingos por outros. Portanto, o Dom Sancho, o Dom Quixote, não comeria, digamos, muito mais do que isso, e o Sancho Panza também. O Frei Jerónimo Bahia, na mesma altura, contentava-se pela manhã um pãozinho de vintém quente que escalda, com manteiga e com açúcar, que para nós isso basta. Depois ao almoço, cravo ao almoço, isto seja ao almoço, jantar não digo nada, que há de ser em casa alheia, regra que entre nós se guarda. Portanto, o almoço, aqui o almoço é a refeição da manhã, o jantar é a refeição é o almoço nosso, não é? E a ceia é o jantar. E depois, mas diz ele que dizer que o almoço há de ser, isto que seja o almoço. O do jantar não digo nada, que há de ser em casa alheia, portanto, o almoço é cravado, não é? Mas se lhe derem sobre peixe e fatias albardadas, portanto, que é um doce, é coisa de que ele muito gosta e falar neles regala. E depois desculpa, digamos, a sua pouca fortuna. E se à tarde chover tanto que obriga a estar em casa, passas, figos e bolotas é coisa desenfadada. Portanto, na realidade, era isto que ele comeria no seu tempo. Ele que gostava tanto de falar em comida, porque toda a poesia dele também é, digamos, quase um livro de cozinha. Finalmente, em 1700, e portanto o terremoto está quase a acontecer, diz o Thomas Cox e o Cox Macro, que foram visitantes em Portugal e fizeram a relação do Reino de Portugal, este livro que vocês obtêm na Biblioteca Nacional. Os criados são normalmente internos e os que têm um contrato diferente recebem ao meio-dia um prato de caldo com sopas e couve, uma planta parecida com repolho e cerca de 250 gramas de carne de vaca por cima. É a sua ração diária. Portanto, isto é realmente a ração diária de um trabalhador. Ou era. Não tarda que não volta a ser. Portanto, os pobres, dizia ele, comem muito mal. A família de um trabalhador do campo não come geralmente mais do que pão durante todo o dia. À noite, quando o homem regressa ao trabalho, tem alguma hortaliça ou arroz e peixe. E isto é ceia para toda a família. Raramente comem carne, mais do que uma vez por semana, e mesmo assim a carne de vaca no valor de um tostão a dividir por 7 ou 8 pessoas. No verão comem grande abundância de fruta e no inverno fruta seca, peixe seco e sardinhas. Portanto, como veem, era esta a alimentação do povo em Portugal no princípio do século XVIII. Comem ainda grande quantidade de beldroegas e beterraba, ervilhas e feijões, muito açafrão, anis, alho, cebolas e coentros, peixe cozido com azeite, coisa que eles achavam muito esquisita, peixe cozido com azeite, alho e açafrão servido na água de cozer com sopas de pão. Cá estão as sopadas de amor de que falava a Camões. Também fervem a erva coentro nas suas sopas, portanto, o que eles também achavam delicioso por ser diferente. Como bem, não era muito diferente em 1700 do que era em 1500, porque no Alto da Lusitânia já o Gil Vicente dizia que temos para o jantar berinjelas e pepinos e cabra curada ao ar. E cenouras, porque não, e favas e alcorovia e cominho e açafrão. Dizia a mulher, pois o turco Grão Sultão não come tanta iguaria. Muito obrigado.
tarde, meu nome é Luís Silva. Eu queria lhe perguntar como é que o arroz chegou à Península Ibérica, porque eu pensava que o arroz era proveniente da China. Pronto, eu vou-lhe explicar. O arroz chegou à Península Ibérica no ano de 700 e foi trazido, digamos, pelos mouros. Portanto, quando vieram, trouxeram-no e criaram, digamos, arrozais, digamos, na parte sul da península. Daí o arroz à valenciana, que também conhece, quer dizer, digamos, desses tempos imemoriais que vem o arroz de que se serviam para fazer o prato espanhol. Esse arroz foi cultivado no tempo de Dom Dinis, suponho que no Mondego, e suponho que, portanto, é aí que aparece. Mas também pelos mouros na bacia do Guadiana. Portanto, mas aí antes da independência. Portanto, na realidade, isso, e é curioso que, por exemplo, a Europa toma conhecimento do arroz não através da China, nem através de viagens, porque os europeus não viajavam muito. Quem viajava muito eram os portugueses, que andavam por aí, digamos, à procura de trabalho e de comida. Porque agora vou ter que voltar, não é? E, curiosamente, a Europa toma conhecimento do arroz através da Espanha. Portanto, e através portanto, dos muçulmanos. Boa tarde. Eu tenho uma questão semelhante à do Luís, mas é relativamente à batata. Quando é que ela foi introduzida na alimentação em Portugal? Porque, por aquilo que eu ouvi, parece que até 1755 não fazia parte da mesa dos portugueses. Nunca foi mencionado. Não, porque na realidade não era um alimento que fosse consumido diariamente pelos portugueses. A entrada da batata não sabemos muito bem qual. Sei que ela foi servida no Hospital de Todos os Santos em Espanha, cerca no princípio do século XVI, digamos assim, no princípio do século XVII. Mas o que é facto é que a batata só entra na Europa em França, não é? Porque o rei Sol mandou plantar a batata numa propriedade e demorou-a, e depois os lavradores foram lá buscar, porque como era plantada pelo rei, quer dizer, na realidade era capaz de ser boa. Aqui em Portugal eu procurei exaustivamente isso, porque na realidade a batata acabou por ser o grande alimento, digamos, desta nação, por exemplo, Francisco da Fonseca Henriques, que era conhecido por o Mirandela, portanto era um homem que veio de Mirandela para a corte, depois de feito o curso de medicina, é óbvio, e que ainda tem a casa lá, pode-se visitar. Ele diz na âncora da saúde que há uma coisa parecido com túbaras da terra. Túbaras da terra são falta-me agora, daqueles cogumelos subterrâneos que os porcos procuram, trufas, isso, pronto, estava-me a faltar o tempo. E ele chama-lhe castanhas da Índia. Portanto, na realidade, a batata é designada nesse livro por castanha da Índia. Repare, portanto, que era uma irrealidade ainda. Vem ser chamada batata mais tarde e é cultivada depois de 1700, depois já quase talvez depois do terremoto é que se torna mais conhecida, daí a razão porque não lhe fiz referência. Como faz parte de comida dos pobres na altura. E este açafrão, é açafrão das Índias? Ou açafrão que nós conhecemos como espanhol? Porque isso não faz parte muito da culinária de cá.
Eu suponho que não faz. E tampouco, digamos, da população que o Gil Vicente usa. Havia uma coisa que era semelhante, que eu suponho que era algo que eu ouvia, que está lá também no poema, mas o que ele faz, e suponho que é por isso que mete a palavra aí, é porque se reparou, aquilo é uma crítica, digamos, aos cristãos novos. Portanto, porque repare que ela diz, e o turco grão-soldão não tinha tanta iguaria, portanto, está-se a referir, digamos, a uma população diferente, portanto, e provavelmente foi por isso que meteu aí açafrão, suponho. O açafrão tem razão, não existiria nessa altura, e muito menos, digamos, teria de vir, digamos, primeiro veio de fora, não é? Não existiria nessa altura. Agora, o nome já existia, provavelmente, e o Gil Vicente tinha conhecimento dele, portanto, tinha conhecimento que o põe lá, não é? Nada, para mim foi um prazer, foi estar convosco e ter, digamos, uma assistência tão numerosa e tão interessada, quer dizer, o prazer foi meu, não foi vosso. E na realidade só tenho pena, quer dizer, que isto tenha que ser sincopado, quer dizer, porque, pronto, havia muita coisa para dizer e realmente há algumas coisas que nós gostaríamos, talvez até de conhecer melhor, e temos muitas dúvidas. Por exemplo, esta pergunta sobre a batata, que é uma pergunta difícil de responder, porque ninguém sabe, quer dizer, sabe que começou em França a sua difusão, mas não há muitas coisas que na realidade é difícil, quer dizer, e às vezes a gente apanha aqui uma palavra, ali outra, mas será assim, não será assim, não é difícil dizer. É um bocadinho a nossa história. Em nome da Escola Superior de Biotecnologia, professor, uma pequena lembrança. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostava de agradecer a vossa presença.